O título da mensagem de hoje é A Bíblia condena a superstição. A Bíblia não é baseada em superstições, pois é a inerrante palavra de Deus. É o que nós lemos em 2 Timóteo 3:16 e 17. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então a Bíblia é um livro que deve estar à nossa cabeceira, de modo que possamos conhecê-lo não apenas na capa, mas o seu conteúdo. E para isso, naturalmente, precisa de estudo, que a pessoa possa gastar tempo em pesquisar a Bíblia Sagrada. Agora, você talvez tenha ouvido essa palavra superstição e você não sabe exatamente o sentido desta palavra. Então, para compreender melhor o que estamos dizendo, nós queremos dizer que superstição é um sentimento que se funda no medo e na ignorância e que leva ao conhecimento de falsos deveres e à confiança em coisas ineficáveis. São o que nós chamamos também genericamente crendices, fanatismo, mandinga. Então, são práticas atinentes a esses dados que acabamos de dizer. Mas, no fundo, superstição é sempre impróprio porque se funda no medo e na ignorância. E aí nós precisamos, então, ter conhecimento da Bíblia Sagrada para nos livrarmos desta situação que às vezes a pessoa vive nela com muita insegurança, com medo disso, com medo daquilo e daquilo outro. Então há essa necessidade de que falemos para que nossos ouvintes também sejam informados. Mas um texto da Bíblia Sagrada que eu considero oportuno citar é o que está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 3. Vamos ler até o versículo 4. Diz assim o texto bíblico: conjuro-te. Essa expressão é muito forte, é quase uma oração, um pedido com muita convicção. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e a fora de tempo, redargue-as, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências ou cobiças. Desviarão os ouvidos da verdade voltando às fábulas. Então nós encontramos muito divulgado em nossos dias toda e qualquer prática de superstição. E vou ser mais franco. Até os evangélicos, não digo generalizando todos, mas existem alguns que por falta de ensino dos seus líderes estão vivendo também nesse campo da superstição. Então é fato histórico que os evangélicos são contra toda e qualquer manifestação supersticiosa na fé. Mas, como dissemos, alguns grupos que se dizem evangélicos pregam e praticam coisas que envergonham o evangelho. Vamos a alguns exemplos para não sermos exagerados naquilo que estamos dizendo, como poderá pensar alguns.
Por exemplo, você já ouviu na casa de determinadas pessoas, quando está passando um programa ligado ao cristianismo, a pessoa põe um galinho de arruda em cima do seu aparelho de televisão ou de telefone? Você já viu o emprego de sal grosso e copo d'água também em cima do seu rádio, do seu aparelho de televisão? Isso tudo não passa de superstição. Na liturgia, uma volta ao misticismo medieval, tão condenado pelos reformadores. Então, a teologia da maldição hereditária, pessoas que acreditam hoje, ainda como crentes, que a forma como viveu seus pais, se viveram erroneamente alguma religião imprópria, errada, vai cair sobre a família atual maldições. E esta família, então, é levada a consultar pessoas que dedicam-se a esse conhecimento para poder debelar o eventual mal que possa vir sobre toda a família. Ora, uma pessoa que serve a Deus, nenhuma praga chegará à tenda dessa pessoa. Então, a teologia da maldição hereditária não seria um desprezo à doutrina da graça e uma superstição religiosa em essência? Seria. Por isso, nós não devemos estar ligados a essas situações que estão sendo vistas atualmente, mas o crente tem que ser aquele que crê apenas na Bíblia Sagrada, lê a Bíblia, aplica o seu ensino, aceita a sua palavra, e ele não vive com esse estilo de arruda, de sal grosso no seu terreno e outras coisas mais que demonstram essa falta de cuidado nesse particular. Mas vamos mais um pouco a considerar a respeito dessas práticas ocultistas. Por exemplo, as mentiras dos astros e dos horóscopos. É comum ouvirmos em uma conversa informal a pergunta, geralmente no meio dos jovens, qual é o seu signo? E a outra pessoa lá responde com muita segurança a respeito do seu signo. E existem pessoas que não saem de casa sem antes consultar o que o horóscopo tem preparado para elas naquele dia. Há também pessoas que afirmam não acreditar nessas previsões, mas não conseguem deixar de dar uma espiadela no seu horóscopo. E dizem, isso é só por curiosidade. Eu não creio, mas é por curiosidade. Ora, ela está se enganando a si mesma, porque na verdade ela crê em horóscopo e nessa fé que tem em horóscopo, ela vai ficar na expectativa de alguma coisa boa vai acontecer durante o dia. Esquecem-se, porém, que essa prática é falsa e desagrada a Deus. Em que aspecto você poderá perguntar? Ora, se você é uma pessoa que tem fé em Deus, você não precisa confiar em horóscopo. Afinal de contas, quem dirige sua vida? Quem protege você? Quem guarda você quando você sai de casa? Você não dirige a Deus uma oração pedindo proteção, pedindo que seja abençoado no propósito que vai fazer, por isso vai à rua tratar de seus interesses pessoais? Agora, se você coloca visão de horóscopos, então, meu amigo, você não pode contar com a ajuda de Deus. De modo que consultar horóscopo é honrar uma prática ocultista.
E ainda outro ponto que nós queremos apresentar é a questão da astrologia. Veja bem, não estou dizendo astronomia. Astronomia é pesquisa dos astros cientificamente, como nós vemos em nossos dias. Agora, a astrologia é de uma época em que as nações eram ignorantes quanto aos corpos celestes e por isso os temiam e adoravam. Antes de cientistas como Nicolau Copérnico, Isaac Newton, Kepler, estudarem seriamente os astros das nações mergulhadas em práticas ocultistas, como os egípcios, os babilônicos, os incas, os astecas, criam no poder dos astros. Israel, que era o povo de Deus na antiguidade, sempre foi alertado por Deus a fugir destas práticas ocultistas que muitas vezes envolviam a idolatria. E nós lemos no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículos 1 a 19, para não sermos muito extensivos. Lemos o seguinte: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e o juízo que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Que não levantes os teus olhos aos céus e veja o sol, a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido que te inclines perante eles. Isso aqui é um tipo de adoração, inclinar-se perante um astro, e para cultuar, sirvas aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. É verdade que os astrólogos de hoje, em sua maioria, não adoram planetas, luas, sols, mas acreditam que esses corpos celestes são símbolos da jornada do ser humano nesta vida e que, a partir deles, pode-se conhecer as lições e os objetivos da existência. Isso é forma de adivinhação, condenada severamente por Deus. Deuteronômio 18, versículos 10 a 13. Entre ti não se achará quem passar pelo fogo, a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, coisa detestável. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Então estamos aqui diante destas situações e é preciso que tenhamos cuidado para não vir cair nesses laços que são contrários à vontade de Deus. E fazendo assim estaremos divididos e não estaremos servindo a Deus em verdade como Ele recomenda que façamos, que nos apresentemos diante dele para fazer a sua vontade.